Três criaturas que desafiam a realidade. Três curiosidades de cair o queixo em poucos minutos. Vamos atravessar um organismo gigante escondido sob um bosque, uma criatura que reinicia o próprio corpo e um mestre marinho com três corações. Turritopsis dorni, água viva imortal. Entre as muitas formas de vida que habitam os mares, poucas desafiam a nossa intuição como uma pequena água viva translúcida que cabe na ponta do dedo. Turritopsis dorni ganhou fama por um truque biológico que parece ficção científica. Quando sofre estresse severo, como falta de alimento, danos físicos ou mudanças bruscas de temperatura, ela não segue o roteiro comum do envelhecimento. Em vez disso, recua no tempo. Suas células passam por um processo de reprogramação e a fase adulta retorna à fase juvenil, como se um filme fosse rebobinado até o começo. O corpo que nadava pela coluna d'água se reorganiza em uma estrutura fixada no substrato e reinicia o ciclo. Isso não elimina riscos externos. Peixes podem devorá-la, infecções podem danificá-la, o mar impõe perigos contínuos. Mesmo assim, a capacidade de regressão celular confere uma vantagem que ecoa uma pergunta antiga sobre limites da vida. Em laboratório, pesquisadores observam o fenômeno repetidas vezes. No ambiente natural, o mar é mais caótico, porém os relatos acumulados sustentam que esta estratégia é real. Entender o mecanismo passa por termos como transdiferenciação, que descreve quando um tipo de célula muda para outro, e por redes bioquímicas que ligam e desligam genes de manutenção. Há paralelos com estudos de reparo tecidual que buscam cicatrização mais eficiente. Quando se descreve turritopsis, às vezes se exagera e se fala em imortalidade no sentido literal. Prefiro a leitura prudente que a coloca como um caso extremo de plasticidade do desenvolvimento. A criatura não vive para sempre, sobrevive melhor a certas crises. A cada regressão, enfrenta uma loteria ambiental. Ainda assim, o repertório dessa espécie inspira linhas de pesquisa em regeneração, porque revela que a biologia, em condições adequadas, pode reescrever etapas do próprio envelhecimento. Esse ponto é vital para separar o fascínio do mito. Há um núcleo duro de evidências, há limites impostos pelo ecossistema, e há uma fronteira tecnológica que tenta traduzir lições do mar para aplicações humanas. A água viva não entrega respostas prontas sobre longevidade, mas mostra que o tempo biológico aceita desvios quando a arquitetura celular permite. Em um mundo de organismos que quase sempre pagam o preço do desgaste acumulado, ver um animal dar meia volta no relógio nos força a ampliar o mapa do possível. Isso vale mais do que qualquer slogan. A natureza raramente oferece atalhos, oferece caminhos específicos. Este é um que passa por um corpo gelatinoso, quase invisível, que persiste porque sabe recomeçar quando tudo parece ruir. Seu segredo não é a eternidade, e sim a reinicialização dirigida, um lembrete elegante de que envelhecer não é uma linha reta e que a vida guarda circuitos de retorno quando a engenharia do tecido permite. Pan do bosque, que é um único organismo. No oeste dos Estados Unidos, existe um lugar que à primeira vista parece um conjunto de árvores semelhantes, troncos esguios com casca clara e folhas que tremulam com um som prateado. Para quem passa rápido, é apenas um bosque bonito. Para quem olha com lupa ecológica, é um único ser vivo distribuído em milhares de hastes. Pando é o nome dado a essa colônia clonal de álamo tremedor. Todas as árvores que se veem na superfície pertencem ao mesmo indivíduo porque compartilham um sistema de raízes comum e o mesmo material genético. Cada tronco é como um ramo de um corpo subterrâneo. Ao longo de décadas, ou séculos, brotos surgem, envelhecem e tombam, enquanto a raiz continua a tecer uma rede que amplia a área ocupada. O que mais surpreende é a escala. São dezenas de milhares de hastes que surgem do mesmo organismo, cobrindo um território que rivaliza com bairros inteiros. A percepção comum de que uma árvore nasce, cresce e morre como indivíduo isolado não se aplica aqui. Pando mostra o contrário. A unidade real está sob o solo, silenciosa, persistente, distribuindo reservas, explorando água, respondendo a incêndios, pragas e pastoreio. Em tempos de supressão de fogo, populações de herbívoros tendem a aumentar e mordiscam brotos jovens. Isso freia a renovação na superfície e ameaça a expressão aérea do organismo. Pesquisadores e gestores experimentam proteções, cercas seletivas e manejo para permitir que os brotos avancem até a maturidade. O interesse científico se mistura à admiração quase filosófica. Quando se soma matéria viva sob folhas idênticas, percebe-se que a vida se organiza de forma coletiva. Pando é um corpo que distribui risco. Um tronco pode cair sem colapsar o todo. Em termos de estratégia, é como diversificar investimentos para atravessar crises. A robustez vem da redundância. O sistema radicular conserva nutrientes. Quando uma parte falha, outra compensa. Esse padrão nos obriga a repensar definições.
O que é um indivíduo quando um organismo se espalha em milhares de caras iguais? Em ecologia, isso não é aberração. Fungos formam redes ainda mais extensas. Recifes constroem cidades calcárias com pólipos clonais. Pando, porém, dialoga com algo familiar. Vemos árvores, chamamos de bosque, e demoramos a aceitar que é um ser só. Esse atraso cognitivo explica por que subestimamos interdependências. A floresta nos ensina que identidades se dissolvem em redes. Pando envelhece em ciclos longos, brotações se intensificam após distúrbios, pausam com pressão herbívora, retomam quando a janela ecológica abre. Nessa dança, o organismo revela uma serenidade que não combina com a aceleração humana. Cada fase carrega uma resposta lenta e eficaz. A raiz como cérebro distribuído, o conjunto como corpo versátil. Quando entendemos isso, aprendemos com mais propriedade a proteger não apenas árvores isoladas, mas processos que garantem a continuidade do todo. O valor de Pando reside na sua capacidade de persistir por muito tempo e de nos lembrar que a vida prefere redes a heróis solitários. A grandeza está em manter a base invisível saudável para que a superfície continue a dançar sob o vento. Polvo Três Corações e Sangue Azul. No fundo do mar, onde a luz se desfaz em azuis pesados, o polvo opera como um artesão de soluções. Anatomia e comportamento convergem para um retrato de eficiência. Três corações coordenam a circulação. 2 empurram sangue para as brânquias, 1 abastece o corpo. O pigmento que carrega oxigênio não é a hemoglobina comum aos mamíferos, e sim a hemocianina, baseada em cobre, o que confere tonalidade azul ao sangue. Essa configuração trabalha melhor em águas frias e com menos oxigênio dissolvido, cenário frequente nas regiões onde esses animais prosperam. Há um detalhe que chama a atenção. Quando o polvo nada com jatos vigorosos, o coração sistêmico pausa e o esforço se torna custoso. Por isso, ele prefere rastejar com braços, estratégia que consome menos energia. A inteligência do polvo ganhou evidência em testes de laboratório e em observações no mar. Ele explora objetos, abre potes, rearranja pedras para construir abrigos improvisados, desmonta dificuldades com uma calma curiosa. A distribuição nervosa pelos braços cria uma autonomia local. Cada braço processa estímulos de forma descentralizada, o que aumenta a agilidade. A pele é um painel de camuflagem instantânea. Células pigmentares se expandem e retraem, estruturas refletoras mudam o padrão de luz, a textura se ajusta para imitar areia, rocha ou coral. Tudo ocorre em frações de segundo. Isso dá ao polvo uma vantagem que supera a simples fuga. Ele vira paisagem e, quando decide, vira predador. A dieta inclui crustáceos e moluscos. O bico rígido lida com carapaças teimosas. A saliva pode conter toxinas que facilitam a captura. Apesar de tantas vantagens, a vida do polvo é breve. Muitas espécies vivem poucos anos. A reprodução encerra o ciclo. Fêmeas guardam ovos com uma dedicação exaustiva. Muitas param de se alimentar e morrem após a eclosão. Essa economia biológica é estreita e eficiente. Crescimento rápido, maturidade precoce, ciclo fechado. Em troca dessa urgência, o polvo aprende muito em pouco tempo. Não depende de ensino parental. O ambiente é professor severo. Em aquários e viveiros, relatos de fuga mostram que o animal observa rotinas, encontra frestas, empurra tampas e faz do tanque um quebra-cabeça solucionável. O conjunto de características cria uma lição valiosa. Sistemas distribuídos são resilientes. Quando se combina coração extra com sensores abundantes e controle fino de aparência, o resultado é um organismo que lê o mundo com precisão e age com economia. A imagem do polvo como monstro é desperdício de metáfora. É mais elegante vê-lo como engenheiro de si mesmo. Três corações garantem redundância. Sangue azul sinaliza adaptação. Inteligência distribuída elimina gargalos. Em cada braço, uma decisão. Na pele, um painel de resposta. No corpo, um ritmo próprio que privilegia o que funciona. Não há glamour, há eficácia. Não há milagre, há evolução aplicada. Esse é o segredo real do polvo, e basta isso para ele parecer mágico sem ser.